Olá, bom dia, boa tarde. Agora melhorou. Tudo bem com vocês? Hoje vamos passear pelo caminho da fé, guiados pela Karina Costa, que eu vou chamar para conversar com a gente. A Karina que já fez algumas vezes o caminho da fé e hoje ela leva grupos. Chegou a Karina. Hoje ela conduz grupos no caminho da fé, então ela tem muitas histórias, muito carinho pelo... Bom, vou esperar ela chegar para não estragar a surpresa. Chegando a Karina, bem-vinda! Oiê! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Feliz de te ter aqui com a gente na live. A Karina, que já entrevistei no podcast, né? Então nós já tivemos um longo papo que tá lá no podcast Caminhos pelo Mundo, que ela conta, enfim. Bom, para começar, volta ao mundo de 2 anos, né? Para vocês terem uma ideia. Mas hoje o nosso papo vai ser Caminho da Fé. E eu queria que a Karina se apresentasse um pouquinho para quem não conhece ainda o trabalho dela no Na Trilhas. Bem-vinda, Karina. Obrigada. Tá me escutando bem? Tá bom? Sim, Som? ótimo. Ótimo. Então, eu sou a Karina, eu sou do interior de São Paulo, de Franca. E como a Andrea disse, né, o projeto Na Trilhas nasceu por essa minha vontade de conhecer o mundo, de viver experiências fora da zona de conforto e principalmente de buscar o autoconhecimento por meio dessas experiências. E eu tive várias viagens antes, que foi quando eu lancei o blog, e uma delas foi a primeira vez que eu fiz o Caminho da Fé, que foi em 2015, junto com a minha mãe. A gente saiu do ramal de Mococa e depois eu fiz a volta ao mundo. Então foi uma volta ao mundo que durou 2 anos, 34 países e muitos caminhos. Foram mais de 3.000 quilômetros aí. E quando eu retornei, eu vi a oportunidade ali das pessoas que comentavam no meu blog que queriam fazer o Caminho da Fé, mas não queriam fazer sozinhas, queriam fazer em grupo. Então, eu resolvi organizar um primeiro grupo, que foi em julho do ano passado. Foi eu e mais 4 peregrinos. E depois disso, foi crescendo, mais pessoas tiveram interesse. E desde então, eu comecei a fazer disso um trabalho. E hoje eu organizo grupos para peregrinações. Por enquanto, só o Caminho da Fé, mas a gente tem projetos aí de novos caminhos. E agora, em setembro, eu estou indo para o meu 5º grupo, conduzindo aí no ramal de Águas da Prata, do Caminho da Fé. Ai, que show! Já tem data então, Karina, o próximo Já. grupo? Temos. Temos grupo para setembro, para outubro e para dezembro. São as datas desse ano. Porque devido à pandemia, né, a gente tinha abril, a gente tinha julho, mas fomos adiando ali. E agora, então, estamos para setembro, o grupo. Bom, a ideia hoje é para quem ainda não conhece o Caminho da Fé, que possa conhecer através dos relatos, das histórias da Karina. Ela, inclusive, me mandou fotos, então a gente fez uma seleção para ir mostrando justamente o dia a dia do caminho, né? São quantos dias e quantos quilômetros, Karina? O ramal de Águas da Prata, no total, são 318 quilômetros. E nos meus grupos a gente faz em 12 dias de caminhada e 14 dias de viagem no total. Porque tem um primeiro dia ali de encontro em Águas e depois a gente dorme um dia em Aparecida para fazer um encerramento bem bacana ali com todo mundo. É super legal. Olha, já estão te perguntando o teu Insta, é Na Trilhas. Tem o blog também, né, Karina? Isso, canal do YouTube, o blog, o Facebook e o Instagram. E, gente, quem ficou curioso, eu não sei quem não consegue ficar curioso com uma viagem de volta ao mundo durante 2 anos. Então, quem ficou curioso,
ouve lá nossa conversa no podcast, que tá muito legal, mas hoje vamos focar no caminho da fé. Eu vou então, Karina, começar a mostrar as fotos, porque eu também tenho toda a curiosidade de te ouvir, assim, nesses detalhes, nos encantos do caminho da fé, porque eu fiz só um primeiro trecho, eu fiz no carnaval com um grupo de amigos, de Águas da Prata à Borda da Mata, que acho que dá 106 quilômetros, ou seja, eu fiz um terço e quero, né, concluir, então eu vou viajar aqui junto com as tuas fotos. E Vou começar então a mostrar o teu grupo reunido lá em Águas da Prata. tá. Ai, E gente, vai vamos ser uma seguir. live cheia de spoilers, hein? Sim! No caminho da fé vai ser cheia de spoilers. Ai, quantas pessoas foram nesse grupo mesmo, Karina? Esse foi meu último grupo do carnaval. A gente começou com ele menor, se eu não me engano, tinham. Ai, não sei, tem que contar aí, eu já esqueci. Mas no total, porque a gente faz 2 roteiros, né? A gente chama de roteiro longo, o que sai de Águas da Prata, que são os 318 quilômetros. E a gente tem um roteiro curto, que sai de Paraisópolis. Aí de lá são 108 quilômetros. Nesse grupo do carnaval, a gente teve, se eu não me engano, foram 5 ou 6 pessoas que começaram em Paraisópolis. E então, no total, o grupo fechou em 18 pessoas, esse grupo do carnaval. Então, depois aí entrou mais um pouquinho de gente. Mas aí, então, é o ponto inicial do caminho, é onde a gente tira a foto oficial de início ali. A gente sempre fica na pousada do peregrino, ali com a Tina. Ó, pessoal, meus peregrinos estão tudo aqui, ó. A Ana, o Maurício. Todos comentando aqui. Se vendo na foto. Não, eles são de outros grupos. O Maurício foi do grupo de outubro e a Ana foi do grupo do Réveillon, que a gente passou o Réveillon no caminho, que foi muito legal. Que Tem legal. data pro Réveillon de novo esse ano, hein, gente? Tem data para esse ano o Réveillon de novo. Então aí a foto inicial, aí a gente sempre fica lá na Tina e é uma pousada muito gostosa. Eles recebem a gente lá onde fundou, né, o Caminho da Fé. Então você vai conversar lá com seu amigo, vai ter muitas histórias sobre o caminho, sobre como ele teve essa ideia de fundar ali algo inspirado no Caminho de Santiago de Compostela. Então, você vai ver muitas fotos lá na pousada, você vai poder conversar com ele, você também vai conversar com a Tina, que é figuraça, recebe a gente muito bem. E lá eles têm quartos coletivos, que é o andar de baixo, mas hoje faz uns meses, assim, eles fizeram uma boa reforma lá, então eles estão com suítes no segundo andar, que é sempre onde a gente sempre fica, eu fecho ali o andar pro grupo, e ali são suítes, então quem gosta mais de uma privacidade tem esse luxo ali na pousada com eles. Olha, já estão perguntando aqui qual a média de quilômetros caminhados por dia. Em média, como nesse roteiro longo, como são 318, os dias mais longos são 32 quilômetros e o dia mais curto são 17 quilômetros. Então, uma média aí seria de 24 quilômetros por dia, né? Uma média ali da quilometragem. Mas esse primeiro dia é o mais puxado. O que eu sempre falo para os meus peregrinos. O primeiro dia, primeiro porque o seu corpo ele não está acostumado a andar, né, por tantas horas. Por mais que as pessoas pratiquem, treinem antes de fazer o caminho, geralmente elas não treinam com o equipamento todo, com a mochila, com o peso, né? E elas geralmente treinam tendo uma noite muito bem dormida. E essa primeira noite, raramente as pessoas dormem bem, porque elas estão super ansiosas para começar o caminho. Então você chega ali numa noite mais você não dorme tão bem e vai para um dia que esse primeiro dia são 32 quilômetros. Na verdade são 31 e pouquinhos, mas eu arredondo para 32 até Andradas. E não tem pontos de parada, você não tem como quebrar esses 32 quilômetros. Aí são as primeiras sinalizações.
O caminho ele é extremamente bem sinalizado. O pessoal da associação faz um trabalho assim excepcional de sinalização. O peregrino ele não se sente perdido ou em dúvida de qual opção de caminho seguir em nenhum momento. Durante todo o trajeto, o caminho ele é muito bem demarcado. E aí depois a gente tem nesse primeiro dia uma primeira parada que é no quilômetro 10, que tem uma ponte ali de cachoeira, que geralmente todo mundo para tomar uma aguinha, dar uma descansada, porque é um trajeto, esse primeiro dia ele também não tem muitos pontos de reposição de água, então até essa água da cachoeira, ela não é boa para tomar, né? Então a gente tem que carregar mais água. Até depois, um pouquinho para frente, o pessoal da comunidade do caminho construiu uma capelinha e lá tem uma bica que dá para tomar água lá, então dá para repor. E é uma capelinha super charmosa. E isso aí é tudo antes ainda da cachoeira, que é no quilômetro 10. Eu vou falar da Dona Rita, Maurício. E aí, nesse primeiro dia, a gente tem a parada que é realmente ali que você consegue comer, repor sua água, no quilômetro 25, exatamente, que é a casa da Dona Rita. A Dona Rita, ela é uma super querida. Esse ponto de parada, ele não existia. Tanto é que quando eu fiz meu primeiro grupo em julho, a Dona Rita tinha recém-aberto ali. E ela é muito querida, ela recebe a gente muito bem, com um cafezinho, pão de queijo, água, porção, almoço, se você quiser lá parar para comer alguma coisa de almoço, ela sempre tem, lanche. E agora também a Dona Rita, não sei se ela inaugurou, mas ela também estava construindo uma pousada lá, então seria uma pousada que faria no quilômetro 25, e de lá você está a 5 quilômetros de Andradas. Que aí é a primeira paradinha, aí encerra o primeiro dia, né? Esses 32 quilômetros. Olha, uma boa opção aí, esses 25 quilômetros para parar, né, Karina? Eu não sei ainda se tá aberta, tem que até confirmar com a Dona Rita, porque ela estava funcionando como restaurante. Então, até, pessoal, quem quiser já combinar um almoço com ela, se tiver em grupo, liga para Dona Rita e já agenda lá um almoço, mas se também só passar lá, ela com certeza vai ter pão de queijo, fatia de bolo, vai poder fazer um lanche para você, enfim. Todo mundo, porque esse primeiro dia é bem puxado, né? Então todo mundo fica assim, ansioso para chegar na Dona Rita. Teve peregrino meu que queria casar com Dona Rita quando chegou. De tão desesperado que tava pra chegar logo em Dona Rita, né? Tipo, eu quero casar com Dona Rita. Olha, a M Braga, não sei o que, M do que, ela tá dizendo, e depois da Dona Rita você pensa que já chegou e se lasca porque tem mais 7 quilômetros para chegar em Andradas. É o Maurício foi no meu grupo de outubro e ele é de Recife. Os meus grupos são bem mistos, vem gente do Brasil inteiro, isso é muito legal. Então, geralmente eu tenho de 5 a 6, 7 estados diferentes que a gente consegue formar. E Maurício veio de Recife, adorou a experiência. Foi ele e a esposa, a Thelminha. E esse primeiro dia foi puxado. O grupo sofreu. E aí a gente tem... E depende, assim, do ritmo de caminhada de cada pessoa, né? Mas, geralmente, nesse primeiro dia, as pessoas gastam entre 9 a 11 horas de caminhada, tendo um pace ali de 4 a 3 quilômetros por hora. Olha, estão perguntando aqui se existem mapas. O Rodrigo, existem mapas do caminho? O site do Caminho da Fé tá maravilhoso, né, Karina? Exato. Era isso que eu ia indicar, entrar no site do Caminho da Fé. Ele não só tem alguns mapas, como também tem a lista de pousadas credenciadas, alguns pontos de paradas ali para carimbo da credencial também, que são todos credenciados pela associação. E também no meu blog você encontra um guia que dá as principais instruções ali para o peregrino iniciante.
Você consegue baixar de forma gratuita, tá bom? Joia, e também é importante falar que são vários ramais, né, Karina? Você faz com o grupo o de Águas da Prata, a Aparecida do Norte, mas tem outros pontos de início do caminho, inclusive mais longos, né? Exato. São vários ramais. Hoje, se eu não me engano, são mais de 10 ramais. Tem aqui de Franca, inclusive, é um ramal novo que lançou o ano passado. São 628 quilômetros, se eu não me engano, sem confirmar. Sai da Capelinha, aqui da cidade. Mas você tem um ramal mais longo, que é Borborema, e o ramal mais curto, que é Paraisópolis, né? Que seria ali os últimos 108 quilômetros do trajeto. Então, tem Sertãozinho também, enfim, são vários ramais ali que você pode ver no site da associação e escolher qual que você deseja percorrer. Os meus grupos, a gente sempre sai de Águas da Prata, que é o ramal principal do Caminho da Fé, e de Paraisópolis, que é o mais curto, para quem tem ali menos dias, né? Que não consegue ficar tanto tempo fora. E só uma curiosidade, eu conheço uma peregrina linda de Santa Catarina, Patrícia, que ela fez de Sertãozinho a Aparecida do Norte sozinha, inclusive. Né? Então, só para, né, dizer para o pessoal que, claro, existem grupos, você pode organizar seu grupo de amigos, mas também tem pessoas que fazem sozinha, é como a Karina disse, super bem sinalizado. Super seguro. Tanto eu e minha mãe, a gente fez em 2015 de Mococa, que é um outro ramal, que são 400 quilômetros. A gente fez em 19 dias, só nós duas. E foi super tranquilo, assim, não nos sentimos em perigo ou em desconforto em nenhum momento. As pessoas recebem os peregrinos, assim, muito, muito bem. Parece que tá chegando na casa de um parente ali para se hospedar. E, enfim, dependendo da sua condição física, é claro, porque eu acredito que muitas pessoas elas optam pelos grupos pela questão da condição física, né? Porque, por exemplo, a gente tem um carro de apoio, que qualquer intercorrência a gente consegue auxiliar. Então, se o peregrino ele vai sozinho, é bom ele ter uma ideia de que o meio de comunicação ali, às vezes, durante o trajeto, ele não vai ser instantâneo. Então, não em todos os pontos do caminho que você tem sinal de telefone, entendeu? Então, às vezes, um peregrino que ele não está tão bem fisicamente, se ele passar mal, às vezes em um trajeto um pouco mais deserto, demora um pouquinho mais para vir um socorro, uma ajuda, sabe? Então, é importante para quem for fazer um caminho, qualquer outra peregrinação, ter consciência do corpo, né? Às vezes passar no médico, fazer um check-up ali, para conseguir fazer o caminho bem e ter uma experiência super positiva. E também, Karina, deixa eu só virar aqui a câmera um pouco. Importante também falar que eu acredito que seja fundamental fazer as reservas das pousadas, né? Sim, é importante. Ainda mais agora, quando voltar. Exato. Primeiro porque você informando que você vai chegar, a pessoa da pousada ela já se prepara, né? Mesmo se você estando sozinho, às vezes a pousada ela tá recebendo um grupo. E ninguém gosta de não conseguir hospedar um peregrino. Isso não é desconforto para o peregrino, isso é muito mais desconfortável para quem está ali, faz parte do caminho e vive para o peregrino. É muito ruim você não conseguir hospedar, né, um peregrino, porque às vezes a pousada está cheia. Então, com certeza, faça sua reserva. No meu blog também vocês encontram uma planilha lá com o telefone, o contato de todas as pousadas que os meus grupos ficam. Então, quem quiser tá indo sozinho, assim, checar essas pousadas e fazer a reserva, tem essa planilha lá para download gratuita. Ai, maravilha. Eu acho que eu adiantei uma foto ali que já é mais adiante, né? Uhum. Então não sei se você quer ir falando do dia a dia. Isso. Teve mais. O Maurício fez um comentário aqui interessante. Ele falou assim: o carro de apoio já parece luxo, mas ele já foi útil, com certeza. Nos meus últimos 2 grupos, ele foi extremamente útil. Porque às vezes a pessoa, quando ela não está acostumada, ela não tem ideia do como o corpo vai reagir. E é impressionante, assim, que cada pessoa tem uma surpresa diferente.
Tem gente que no meu último caminho que teve uma queda de resistência muito grande e ficou com um super resfriado logo no primeiro dia, uma dor de garganta e a gente foi parar no hospital. Teve uma outra que teve um problema no dente, a gente foi parar no dentista. Teve um outro que passou mal realmente no meio de uma subida e que a gente resgatou ali e levou pro primeiro hospital. Então, ele é um auxílio, assim, que além de poder carregar sua bagagem, né? Mas ele é um auxílio de socorro, assim, que é muito importante. Ele faz um bom trabalho ali. Ai, tem máquinas para lavar e secar as roupas nas... Sim, lavanderia. Se vocês forem no meu Instagram, tem várias dessas dicas rápidas também, que eu falo do dia a dia no caminho. E você tem lavanderia em todas as pousadas. É um luxo, assim. Quem fez outras peregrinações, Caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, ou a Via Francígena, São Francisco de Assis, esse é um luxo muito grande do Caminho da Fé, você poder lavar sua roupa todos os dias e, na verdade, as pessoas lavarem para você. Porque você paga ali 5, 10 reais, que é um valor muito pequeno, e a sua roupa no dia seguinte está sequinha ali, pronta para ser usada no outro dia. Então, sim, você consegue lavar suas roupas todos os dias e, com isso, reduzir a sua bagagem bastante. Levar ali... eu levo só uma calça para caminhar e 2 blusas, revezando, assim, uma outra. Só. Tem lista também do que levar, desses itens de bagagem, assim, também lá no blog, para quem ficar com dúvida. Ai, show. A Débora tinha perguntado lá em cima antes sobre onde começa, onde termina, quantos quilômetros. Então, assim, ó, só quero mostrar para vocês um mapa que tá lá no site do Caminho da Fé, que mostra, olha só, por exemplo, a Karina estava falando, né, que tem ramal que começa em Franca, lá em cima, em Ribeirão Preto, Sertãozinho. Então, no site vocês podem ver com mais detalhes, né? E o que a Karina faz com os grupos é a partir de Águas da Prata, que vai indo até Aparecida, são 318 quilômetros. Isso. Né? Então, para quem quiser o mapa, inclusive tem para download no site da associação, caminhodafé.com.br. E no blog da Karina tem mais dicas. Isso, canatrilhas.com.br. Teve uma pergunta interessante aí, que eu acho que a gente já pode linkar para a continuação do roteiro. Perguntaram se é necessário treinar antes do caminho. André, esses primeiros dias aí que você fez, esses 106 quilômetros, você achou que você... Como que foi? Pois é, o corpo sente, né, minha gente? Um pouquinho tornozelo, um pouquinho joelho. É bom se preparar. E isso que, assim, eu gosto de caminho no meu dia a dia. Faço musculação principalmente para cuidar da minha hérnia na coluna lombar. Mas é como a Karina falou, a gente pode treinar no dia a dia, mas treinar todos os dias com mochila carregada, é muito difícil a gente fazer isso no nosso dia a dia. Então é no caminho que a gente acaba finalizando aí a preparação, por isso é importante se preparar antes, sim, né, Karina? E tem um lance no Caminho da Fé, que é muito único do Caminho da Fé, que é a elevação. Então, em nenhum outro trajeto, assim, de peregrinação que eu fiz, por exemplo... Não, até tem. Então, por isso já fiz um pouquinho também. Mas, aqui no Brasil, o Caminho da Fé, a elevação dele é muito, assim... No final, a soma de tudo que o peregrino sobe é um Monte Everest. Sem brincadeira, é um Monte Everest. Então, você sobe e desce todos os dias. Pensando que a gente está atravessando ali a geografia de Minas Gerais e depois de São Paulo, na Serra da Mantiqueira. Então, assim, todos os dias a gente sobe e depois a gente desce para dormir no vilarejo que fica geralmente num vale. E depois no dia seguinte você sobe para depois descer. Então, são todos os dias. Os meus peregrinos falam, Karina, a gente vai subir hoje? Eu só falo, que dia que a gente não sobe? São todos os dias. Desculpa, essa notícia boa eu não posso te dar. Porque todos os dias.
muita subida, muita descida também, bem íngreme. Então, é importante sim um cajado, é importante sim os bastões de caminhada para quem gosta de ter ali os dois suportes, porque isso ajuda muito a não lesionar tornozelo, a não sobrecarregar joelho, quadril, porque querendo ou não, a mochila ela sobrecarrega o peso ali nessas articulações e faz muita diferença ter o auxílio dos bastões ou do cajado, né? Então, tem gente que fala assim, eu vou fazer o caminho da fé para me preparar para Santiago de Compostela. Eu só fiz o caminho de Compostela, a rota francesa, né? Que são os 800 quilômetros ali. Mas, assim, em questão de dificuldade, o caminho da fé, eu acho que ele exige muito mais do seu corpo do que o caminho de Santiago. A única diferença é que o caminho de Santiago é mais longo, então você vai ficar mais tempo fazendo aquilo. Mas de elevação, assim, o caminho da fé está disparado na frente num grau de dificuldade ali. É como dizem, um Pirineus por dia. Exato. E às vezes você termina seu dia subindo um Pirineu, como é ali na Dona Inês, né? Então quem vai dormir na Dona Inês, termina o dia depois de percorrer 29 quilômetros, você ainda sobe ali 4 de subida, né? Então você anda ali 4 de subida até chegar na Dona Inês. O ponto mais alto que tem no caminho já é se você pega o trecho de Pedrinhas. É ali 2000 e pouquinho, 2093, se eu não me engano, que é na Pousada da Serra, que geralmente é sempre frio lá, tem bastante neblina, é bem bonito. Mas esse é o site Caminho da Fé que mostra a altimetria, ó, só para vocês saberem que tá tudo lá. Isso. E aí vocês vão ver que no primeiro dia também a gente já pega, mas no segundo dia a gente pega a Serra dos Limas, que assim, é porque é um dia curto, né? Então, no segundo dia eu monto o roteiro pra gente fazer 22 quilômetros e a gente conseguir dormir ali em Barra, na pousada do João e da Joelma, que são muito queridos, estou morrendo de saudade deles. E a gente tem ali a Serra dos Limas, então, que é um pouquinho desafiadora, mas ela é toda asfaltada, então você vai parando, tem algumas áreas de sombra, assim, tem uma paradinha também que você pode repor água, porque tem uma bica. E também tem a casa da Dona Natalina ali, né? Que você pode parar. Sim, querida. Ó, esse é o mirante no meio da Serra dos Limas, ali. Tem um banquinho, é uma super, super foto. E você vê o horizonte ali. É muito lindo. Nossa, em julho, quando eu passei o ano passado, uma chuva, tudo tampado, assim, era um painel em branco, assim. E depois em outubro já solão, dezembro também, carnaval também. E é bem bonito esse. E já que você falou do João e da Joelma, tem aqui um videozinho. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Olha o que é isso, minha gente. Gastronomia é um encanto à parte, né, Karina? Com certeza. Olha. Com certeza. A gastronomia do caminho é um dos encantos desse trajeto. Então, essa aí é novidade, né? O João e a Joelma fizeram esse forno a lenha e estão servindo ali pizza. Então, a gente chegou agora no grupo do carnaval e a gente fez uma noitada de pizza e vinho, que foi muito gostoso. E eles são muito queridos, eles são peregrinos também, já fizeram o Caminho da Fé inúmeras vezes. Então, se vocês tiverem dúvidas assim do trajeto ou de qual a próxima parada e vocês estão lá com eles vão conseguir te auxiliar assim muito. Porque tanto o João quanto a Joelma, eles têm muito conhecimento sobre o Caminho da Fé, eles estão ali desde o início. E como peregrinos também vão ter muitas informações sobre o trajeto ali para vocês. Olha, a Dani está perguntando sobre calçado, se bota ou tênis. Ela está dizendo que chegou atrasada na live.
Só para avisar vocês, gente, depois vai ficar salvo quem tá chegando agora, tanto aqui no IGTV como lá no YouTube Caminhos pelo Mundo, tá? Então qualquer coisa. Bom, eu já sei o que que a Karina prefere. Um tênis que inclusive tem nome. É isso aí. Eu gosto muito de Forrest Gump, que é o meu tênis. Eu sempre indico. É, porque assim, mas isso é uma escolha tão pessoal de cada pessoa. E às vezes numa primeira peregrinação você vai errar e depois numa próxima você vai acertar e você vai testando o que que é bom para o seu pé. Mas se eu pudesse dar algumas orientações, por que que eu gosto de um tênis? E de um tênis que é tênis de trilha, não é um tênis de corrida, por exemplo. Mas tem gente que vai com tênis de corrida também. Tem gente que faz até peregrinação de sandálias franciscanas. Então, mas para mim, assim, o tênis de corrida, ele é muito leve. E como a gente tem muita descida no caminho da fé, o pé ele não vai tanto assim, sabe, para frente. E quando você tá com uma bota e a bota ela é muito rígida, o que pode acontecer do pé sempre indo para frente é de você machucar as suas unhas e chegar a perder ali algumas delas. Então, por exemplo, a minha mãe que usa bota, ela perde tipo 5 unhas assim numa peregrinação, porque na descida vai batendo, vai batendo. Então, eu gosto bastante do tênis porque eu acho ele mais maleável, leve, ele não tem esse problema de bater nas unhas. E ele também seca mais rápido, né? Aliás, uma dica aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando chove bastante, você molhou ali sua bota, molhou o seu tênis, pede jornal na pousada e enche a sua bota e o seu tênis de jornal, porque o jornal ele vai sugar toda a água ali e no dia seguinte vai estar sequinho, tanto a bota quanto o tênis. Isso funciona mesmo, é quase mágica. Exato, é isso aí. A Neila tá perguntando se é feita parada para almoço, ou não, se é só café da manhã e jantar na pousada. No nosso roteiro, o almoço ele não está incluso. O que está incluso é o café da manhã e os jantares. E isso é muito de grupo para grupo e um pouco também relacionado com a questão da estação. Então, se a gente vai caminhar no verão, a gente sai muito cedo para não pegar o sol quente no meio do trajeto. Então, grupos aí a gente acorda 4h30, toma café às 5, 5h15 a gente já está no caminho, 5h20 a gente já está no caminho. E dependendo do pace do grupo, às vezes a gente chega no lugar, no último destino, no horário do almoço. Então a gente consegue almoçar ali já no nosso destino final, com um banho tomado, sabe? É tranquilo. Agora, quando a gente faz o grupo no inverno, acontece da gente estar no horário do almoço e estar no caminho. Não são todos os trechos que vão ter ali restaurantes para o peregrino almoçar. Então, muitas vezes eu indico que o peregrino faça um lanche no café da manhã, monte ali um pãozinho, leve com ele barrinhas de cereal, algumas castanhas também. Tem gente que gosta daqueles gelzinhos energéticos para tomar durante o trajeto, para você não ficar ali sem comida, porque o seu corpo ele tem uma demanda de energia muito maior do que no seu cotidiano. Então as pessoas às vezes falam, mas eu não sou de comer muito. Mas você vai comer no caminho porque você está andando ali todos os dias e seu corpo está gastando muita energia. Então você vai fazer isso. Você vai comer. Então é importante ter esses snacks com você. E aí as paradas, depende, não são todos os lugares que oferecem ali um restaurante, mas nos que tem, sempre vai ter e aí a gente consegue almoçar. Mas nos roteiros não está incluso. Aí isso é algo de cada grupo e que a gente organiza ali no dia. Olha, eu acabei de mostrar um vídeo só para ilustrar, né, o que a Karina está dizendo, que às vezes você sai muito cedo. Olha que lindo isso, gente. Isso ia saindo Amanhecer lá no da caminho. Joelma. Isso ia saindo lá do João e da Joelma. É muito lindo. Ali você pega. Opa! Ah, gente! Opa, já pulamos para Inconfidentes. Nos encontramos por acaso, né, Karina? Foi muito legal. Lá em frente do bar do Maurão. Em Confidentes.
Mas lá saindo da Joelma, que é uma das regiões super bonitas também, porque a casa dela fica num vale, assim, então você saindo no início ali, né, no nascer do sol, você vai ter paisagem de quadro, assim, de pintura. É muito bonito. Nossa, lindo, lindo. Olha só, essa foto eu fiquei impressionada, porque Verdade, eu Jo? não faria isso com meus joelhinhos. Ah, eu conheci a Jo também, nossa, super animada, muito querida. A Jo é maravilhosa, ela foi minha peregrina agora do carnaval, ela é de Maceió. Incrível, muita energia. Ela dançava no meio do caminho, saltava, tiramos várias fotos. Como a gente tem um carro de apoio, né? Então eu consigo levar uma câmera profissional. E aí sou eu e mais uma pessoa da minha equipe. A gente vai fotografando ali os peregrinos. E depois a gente entrega no final um pendrive assim personalizado com todas as fotos da peregrinação. E ali é ouro fino. Então, a gente não dorme em ouro fino. Até nos meus primeiros grupos, a gente fazia parada em ouro fino, mas hoje a gente mudou. Então, a gente segue, a gente passa por ouro fino e dorme em Confidentes. Então, esse é um outro dia que é um pouquinho mais longo. No total, são 32 quilômetros. Mas depois que você passa ouro fino, esses 10 quilômetros até Inconfidentes é plano. Então você vai tranquilinho ali e chega. Muita gente diz que é pesado, assim, esse terceiro dia. Mas você chega. Esse final ele não é tão desafiador. E aí, em Confidentes é muito legal, assim. É uma cidade que você vai ter ali o Bar do Maurão, que é outra figura lendária do caminho, que você tem que parar ali para tirar uma foto, para comer um pastelzinho de milho com queijo, para escutar algumas histórias do caminho, porque o Maurão também já percorreu o caminho da fé inúmeras vezes e tá ali sempre recebendo peregrinos. Então é muito gostoso ficar em Confidentes. E tem no Bar do Maurão também a cerveja peregrina, não sei se você já provou. Nossa, pastelzinho com cerveja. E tem a cerveja peregrina que é de fabricação lá, né? Fabricação local. E que eles só fabricam Isso. para lá mesmo, porque é muito pequena a produção deles, eles não conseguem revender. Então você vai tomar essa cerveja somente lá. Ai, é maravilhoso. E poder curtir assim o dia, a natureza. É, é. E essa parte da culinária, assim, do caminho, as coisas, elas são muito simples, né? Então, a gente tem ali, são refeições que são simples, mas que são extremamente saborosas e são muito caseiras. Você vai realmente experimentar ali a riqueza de Minas. Então, você vai ter muito café, muito queijo, muito doce de leite, você vai ter muito pastel, você vai ter caldo de cana. Ai, tem inúmeros pontos para caldo de cana, que é tão gostoso. É... Que mais? Que mais? Quem já foi aí? Ajuda aí, que mais? As porçãozinhas também que você pode comer. Mas a parte da culinária e o jantar, né, que a gente tem no final do dia, aquele arroz, o feijão, aí a batata, o macarrão, tudo junto pra repor. É uma coisa de louco. Ah, os peregrinos esfomeados, né? Nossa. Peregrinos esfomeados, peregrinos esfomeados. E para quem tem dúvida, para quem tem alguma alimentação ali que é um pouco mais restrita, então, por exemplo, eu sou vegetariana e eu lido tranquilamente. Tem muita opção. Você vai comer arroz, feijão, você vai comer ovo, você vai comer. Tem muita salada também, tem algumas opções de frutas. Então, é muito tranquilo, assim, para quem tem alguma restrição. E até para essas pessoas é muito importante fazer a reserva e já avisar da restrição alimentar, porque aí com certeza a pessoa da pousada vai preparar o jantar, às vezes não vai colocar o bacon no feijão, às vezes não vai colocar a carne moída no molho do macarrão, na polenta, e aí ajuda. Ai, Olha, agora e você tá música. mostrando.
em Borda da Mata. Borda da Mata seria o nosso terceiro dia, na verdade, o quarto dia, né, de Inconfidência à Borda da Mata. São 20 quilômetros. Aí não é um dia muito assim desafiador. Geralmente as pessoas fazem de 5 a 6 horas. A gente tem um ganho de altimetria ali de 1.070 metros. E aí nessa pousada é a pousada do Poli e da Marli, que é a pousada Bordão da Mata. É, eu sempre mando um feedback para peço para os peregrinos, os meus grupos darem um feedback, assim, né? Até para que eu possa repassar para as outras pousadas, enfim. E a nota do Bordão da Mata é uma das mais altas, assim. As pessoas sempre parabenizam porque eles recebem os peregrinos. Marli cuida dos pés dos peregrinos, faz, como que chama aquela coisa que esquenta a água, assim, e põe o pé lá dentro. Escalda-pés. Isso! Faz isso para os peregrinos. Ela faz o Ai, que próprio delícia. pão, é tudo pão caseiro. Então vocês vão comer muito pão caseiro lá. Ela faz um jantar super gostoso. E o Poli fica por conta da atração musical, né? Ele é um músico ali muito, muito talentoso. Então você vai ter roda de violão, de batuque, cafezinho. Todo mundo ama essa pousada. É muito legal. Olha esse luxo! Moranguinho no carro de apoio, é isso, pelo que eu entendi? Na verdade, não. Na verdade, esse aí a gente fez no carnaval e o carnaval não é época do morango. Então, para quem quiser comer morango do pé, assim, porque desde Tocos do Mogi, quando você está chegando a Tocos do Mogi, depois até Estiva, o peregrino vai encontrar muita, muita plantação de morango, né? A Estiva é a cidade do morango. Em julho, por exemplo, todos os pés vão estar muito cheios e vão ter barraquinhas nessas plantações vendendo morango. Então você consegue sentar ali, comprar uma caixinha de morango e comer. Eu lembro que até levava pedaço de chocolate assim para os meus peregrinos e a gente fazia tipo um fondue ali no meio no meio do caminho com um moranguinho. Até outubro, vocês conseguem pegar ali morangos à venda. Depois, depende do ano, né? Mas depois fica um pouquinho mais difícil. A Jo, como é muito fuçada no carnaval, ela conseguiu entrar numa plantação, achou uns 3 moranguinhos lá e pediu se podia arrancar esses 3 moranguinhos. E aí eu tava passando bem nessa hora com o carro de apoio e ela me deu um, na verdade. Ai, muito bom. Ai, a Josi de novo na Porteira do Céu. Eu ainda não passei por ali. Esse dia da Porteira do Céu também é um pouquinho puxado, assim, mas porque assim, o lance não é nem a subida até a Porteira do Céu, mas é que você vem subindo de muito tempo. Então você tem um dia ali daquelas subidas que você não vê assim assustadoras, sabe? Mas você tá subindo. Você tá subindo, subindo, até você chegar ali na Porteira do Céu e terminar ali a maior altimetria do dia. Aí depois da Porteira do Céu você começa a descida até Tocos do Mogi. Mas ali também é muito bonita, é um super ponto de foto e você consegue ter visualizar assim, né? Toda a paisagem. É bem bonito. E às vezes chove, né, minha gente? Chove, 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 chove. E em julho, como eu disse, eu peguei uma chuva bem forte, chegando em Barra. A gente pegou um dia inteiro de chuva, inteiro. Chuva muito forte, desde que a gente saiu de Andrada. E aí, assim, o lance, quando chove muito, você não vai evitar de ficar molhado, nem se você tiver o melhor equipamento, porque existe um limite de pluviosidade, que eu acho que chama. Que então, mesmo se você tá com ali a jaqueta impermeável, né, uma calça também, vai molhar. Mas o ideal, então, é quando a gente vai pensar no equipamento para fazer uma peregrinação, é pensar na secagem desse equipamento. Então, se você tem uma roupa que ela seca muito rápido, por mais que você pegue chuva durante todo o seu dia, você chega lá, você pendura sua roupa, tomou seu banho,
e ela seca rápido pro dia seguinte, aí você vai ter a roupa seca para continuar a peregrinação, né? Então é importante a gente pensar, às vezes, na secagem, às vezes não, com certeza, na secagem rápida do nosso equipamento. E também, gente, é muito legal caminhar na chuva, é outra experiência. É muito barro, às vezes, você tem que estar mais atenção ali para você usar os bastões e não derrapar. Você vê a paisagem totalmente diferente, você não vê o céu azul, mas você vê ele todo nublado. Você vê uma névoa ali que transforma as florestas, transforma as paisagens em cenários místicos, assim. Então, eu acho muito bacana. Tudo que o caminho ele oferece pra gente, eu acho que a gente, encontrando uma forma de aproveitar aquela diversidade, a gente consegue ter vários aprendizados na jornada. Ah, essa aí é a Serra do Caçador. A Zilene aqui está dizendo, eu apoio caminhar na chuva. Eu já É isso sabia. aí. Só tem que estar um pouco ligada, assim. Olha, deixa eu só te avisar, Karina, temos. Tá. Então, eu não sei se você quer dar uma detalhada nessa parte final do caminho. Acho que nós pulamos um pouco as fotos mais pro final, né? Não, mas o lance só de caminhar na chuva. Caminhar na chuva é uma coisa, caminhar numa tempestade é outra totalmente diferente, né? Então, pra gente ter prudência ali também, não sair debaixo de uma tempestade, tá atento ali à questão de raios, né? E não correr risco também durante o caminho. Verdade. Se alguém tiver mais dúvidas também, manda aqui pra gente responder nesses últimos 10 minutinhos, tá? Eu já até me perdi aqui nos comentários. Perguntaram de novo quanto ao próximo grupo, Karina. A gente tá com data para setembro, dia 5 de setembro. Do dia 5 ao. Ai, eu vou colocar no meu Instagram, tá, gente? Vai dizer que eu não tô de cabeça aqui. Mas é do dia 5 de setembro. Aí são. Então, é nosso próximo grupo. Setembro, depois a gente tem um grupo para outubro, que se encontra em Águas da Prata no dia 11, e a gente tem início no dia 12, e depois a gente tem em dezembro, que é quando a gente passa o ano novo no caminho. A gente tem início ali no dia 27 de dezembro, o grupo, tá? E aí as vagas são limitadas, então quem tiver interesse, fala comigo, que aí eu passo as informações. Eu gosto muito de peregrinar sozinha, e acho que a peregrinação em grupo, cada um tem os seus benefícios, sabe? Eu acho que em grupo a possibilidade de você fazer amigos ali que você vai levar para sua vida é muito grande. Muito, muito, muito grande. E como eu disse, os grupos, os nossos são bem mistos, né? São pessoas de todo o Brasil. Então é uma troca de cultura muito grande. Nesse próximo de setembro, a gente tem peregrino do Rio Grande do Norte a Santa Catarina. Paraná também temos, do Paraná. Então, é uma troca cultural bem grande, fora a troca que você já tem com os moradores do próprio caminho. Duas perguntas sobre o clima aqui, Karina. Se agosto ainda é frio e se em setembro costuma chover? Agosto, eu imagino que já não é mais tão frio quanto julho. Eu ainda não fiz nenhum grupo em agosto. A gente tem julho e julho é bem frio. O ano passado a gente pegou 3 graus em Ouro Fino, que foi durante aquelas noites mais frias que teve assim nos tempos do Brasil, a gente estava lá. E então é bastante frio, mas assim, quando você tá caminhando, você não sente frio porque você tá caminhando e você com uma manguinha assim, como essa, você se dá super bem. O lance é à noite ter uma blusa mais quentinha. E também nas pousadas tem cobertores suficientes, a água do chuveiro é sempre quente, então você não vai passar aperto quanto a isso, tem muito conforto. E setembro, eu acredito que não chove, assim, eu raramente peguei vários dias de chuva no caminho, todos os dias de chuva, sabe? A gente pega um ou outro, um chuvisco ali,
E como a gente está caminhando, a chuva não vem com a gente o tempo inteiro, sabe? Então a gente pega trechos que estão chovendo e depois para de chover. E cada período que você vai fazer, você vai encontrar o caminho com a paisagem de uma forma. Então, julho eu acho muito bonito porque a gente encontra muito trechos de neblina. São paisagens assim de, nossa, ali a região da Serra da Mantiqueira, quando você começa, ultrapassa essa região, assim, ó. Nossa, é a coisa mais linda, é indescritível. Você vê as terras, aí a neblina encobre uma parte, assim, e de repente você vê uma araucária saindo no meio dessa neblina. Quando você chega na Dona Inês, ali, luminosa, tá lá embaixo no vale, você consegue ver a neblina cobrindo ali, ó, cobrindo tudo e só a torre da igreja saindo ali. Então, é muito bonito. E na primavera você vai encontrar o caminho mais florido. No carnaval agora eu encontrei o caminho muito florido. Era Rota das Flores, assim. Muito, muito florido. Colorido. Outubro já foi um pouquinho mais seco. E é Mas importante foi bonito. lembrar que é meio imprevisível isso, né, gente? Varia, às vezes é uma época que costuma acontecer tal situação, mas pode mudar. Então, por isso é bom estar preparado, como a Karina disse, né? Um pouquinho de cada tipo de roupa. Exato. É, exatamente. Nossa, esse aí foi o último. Esse aí é no Caminho das Pedrinhas. E, aliás, para quem não sabe, tem duas formas, né, de você chegar à Aparecida de Campos do Jordão. Então, essa é uma dúvida que muitos peregrinos têm. Vou aproveitar então e já esclarecer. Você chegou em Campos do Jordão, você pode seguir por Pirassununga. Pirassununga? E. Não, Pirassununga não. Como é que chama? Que você pega a Dutra? Ah, Peraí, eu eu não olhei no cheguei ali mapa. ainda. Mas Mas você tem uma eu tenho um mapa rota. aqui. Eu Vamos esqueci o ver. nome. Mas você tem o caminho das pedrinhas ali, ó. É Piracauama. Que você vai pro Poti. Ah, não, Poti a gente já encontra. É Piracuama. É isso que tá ali? Piracuama. Piracuama. Isso, é. Então você tem de Campos do Jordão o caminho por Guaratinguetá, Gomeral, que é o que a gente conhece por Pedrinhas, e você tem esse por Piracuama. Esse por Piracuama você tem que fazer ele em 3 dias, porque ele é um pouquinho mais longo. Só que ele passa muito pela Dutra, né? Então você caminha por longos trechos na rodovia mesmo. Eu fiz ele em 2015. Então você vê ali, tipo, você tá no asfaltão, assim, aquele monte de carro passando do seu lado. O caminho de Guaratinguetá, que é o que a gente chama de Pedrinhas, ele passa bem por dentro de mata, assim, sabe? Ele é um desvio e a gente consegue fazer ele em 2 dias, dormindo em Gomeral. E depois no dia seguinte a gente já está em Aparecida. E ele é bem mais confortável, assim, nesse quesito de segurança quanto a carro, sabe? Porque você não tá andando do lado de carro e também a paisagem, ela é muito mais bonita, tipo 10 mil vezes mais bonita. E aí você chegando em Campos do Jordão, para você ir, porque essa rota das Pedrinhas, ela começa no Horto Florestal. E se o peregrino ele vai fazer todo esse caminho andando, vai dar em torno de 40 e poucos quilômetros, tá? Mas muitos peregrinos, o que eles fazem? Eu, no meu grupo, o que eu faço? Eu contrato uma van e a gente vai de van de Campos do Jordão até a entrada do Horto Florestal, que são 16 quilômetros. Aí de lá a gente anda mais 27 até Gomeral. Mas se a pessoa ela não quiser, ela sobe tudo, que é também asfalto, até a entrada do horto, e depois ela caminha por estrada de terra. Mas geralmente as pessoas fazem isso. Você pode ir de van, que se você ficar lá no albergue, no refúgio do Fábio, ele tem o telefone, ou você pode ir de Uber, táxi, ou também tem o ônibus. Então você consegue ir lá e o ônibus para em frente ao Horto Florestal, e aí o peregrino começa a andar e completa 27 quilômetros até Gomeral, tá? Então, estamos chegando quase em Aparecida do Norte. Quase, quase. Vou mostrar aqui as fotos finais. Ai, Karina, conta a emoção de chegar. Tem um trecho.
nesse caminho das pedrinhas, que você consegue visualizar a basílica lá de cima. E eu acho que é tão interessante, assim, esse momento, porque você, quando começa em Águas da Prata, a basílica, ela é só uma ideia. Ela é uma ideia que está dentro da cabeça do peregrino e que ele coloca que ele vai chegar nessa basílica. Então ele coloca aquilo, eu vou chegar lá nos pés de Nossa Senhora. Mas aí quando você chega nesse momento, a ideia que estava na sua cabeça, ela realmente se materializa e você consegue ver, mesmo que a distância, porque ainda faltam quilômetros para você chegar lá, falta um dia ainda para você chegar lá, você consegue ver a basílica. Eu acho esse momento muito significativo porque ele transforma a ideia que estava na cabeça do peregrino em realidade e traz a sensação assim, agora eu já posso ver, então um dia eu consigo concluir com certeza. E o último dia do trajeto, que é de Gomeral até Aparecida, você já está dentro ali, né? Você está em Potim, é um distrito, então você já está quase chegando ali na cidade de Aparecida, então você caminha já entre outras pessoas, né, entre a cidade, e é tudo plano. Então, assim, da questão física, você esquece. Você esquece que tem dor, você esquece que o joelho tá doendo, se tem bolha, você esquece. Se você tá em grupo, você só sente assim, nossa, gente, é o último dia que eu tô passando com essas pessoas. Então, eu acho que nesse momento já começa a dar uma saudade muito grande do caminho. Parece que o peregrino ele tá entre um sentimento de querer chegar e não querer que acabe. É muito curioso observar, muito bonito, de estar essa mistura de sentimentos, de querer chegar para concluir isso e ao mesmo tempo não querer, porque foi muito bom e por mais que teve dores, sofrimentos, né, esforço, ele tá ali e viveu momentos que foram muito bons também. E quando a gente chega na Basílica, ali na entrada, o caminho hoje ele entra por baixo ali nos estacionamentos, então a gente vê a Basílica bem grande, que tem a Santa Dourada lá em cima. E é interessante observar que quando o grupo chega, ele não para. Eu observo as pessoas e elas não param. Como que continuam a andar com a sensação de que é isso? Peraí. Chegamos, parece que o corpo estava tão acostumado a andar que a ideia demora para cair ali. O que aconteceu, o que acabou e que chegamos no destino. E eu penso que para compreender o que é a experiência da peregrinação, vai aí uma semana, às vezes 2 semanas, ou até muitas coisas. Eu acho que tem peregrino meu que está compreendendo agora. Ou vai compreender no futuro o que foi ali os ensinamentos que teve no caminho. Então, essa sensação de chegada, parece que você chegou, tem a emoção, as pessoas se emocionam bastante de chegar. Acho que tem a gratidão de ter terminado, tem o sentimento de capacidade de ter conseguido, tem a gratidão pelo grupo, porque as pessoas percebem o tanto que a amizade, o contato com eles se auxiliam, sabe? Eles se auxiliam ali juntos, eles conseguem alcançar o objetivo de todos. E eu acho que isso é muito bonito. Hoje eu guio para ver esse momento. Eu não vejo mais graça assim, de fazer o caminho sozinha, porque a emoção de ver as outras pessoas conseguindo e a gratidão por, de alguma forma, ter feito parte disso, ter facilitado ali, ter auxiliado essa pessoa na conquista daquele momento, para mim, nossa, vale tudo, assim, é impagável esse momento de observar a felicidade do outro. Porque é um misto, assim, é uma emoção, é uma felicidade, é um sentimento de conquista, de capacidade. É muito bonito. Ai, é tudo isso e muito mais, né? Só vivendo para sentir, né, Karina? Ai, que É, lindo, que lindo. tô Muito morrendo de obrigada, tá saudade. quase no finzinho. Quem sabe a gente marca outro papo outro dia. Mas, para quem quiser conhecer mais a história da Karina, tem o podcast lá, que ela conta Via Francígena,
né? A volta ao mundo em 2 anos. Querida, muito obrigada. Gente, na Trilhas, vocês ficam sabendo mais aqui no Instagram e no blog. Isso, isso. Ah, e quem tiver também interesse de saber um pouquinho de como foi a volta ao mundo, eu estou escrevendo meu segundo livro, então eu já tenho um primeiro livro publicado.